Tá gravando, boa noite a todos. Hoje é dia 18 de novembro. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Então, quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui a uma das nossas aulas da mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da Secretaria de Educação, em apenas 23 dias, ao vivo comigo, por meio das questões. Lembrando que na aula da semana passada, eu ensinei as técnicas de estudos e de revisão. Então, olha só, você que ainda não me conhece, que entrou em contato recentemente por meio do anúncio lá do Instagram, eu te liberei 2 aulas. A primeira, ela demonstra a mentoria para professor efetivo do DF, com acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova. E na primeira aula, eu foquei nas metodologias de estudos e de revisão dentro do guia de estudos. Já a aula de número 2 que eu te mandei, que é a aula que corresponde à aula de número 1, da mentoria de questões, tá? Então, aqui na mentoria tem 3 vertentes. A mentoria com acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, com os materiais e o acompanhamento, onde eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, tudo da legislação e tudo por questões. A mentoria de questões, que é o que viemos fazer aqui hoje, tá? Olha só, na aula de hoje, nós vamos estudar os seguintes conteúdos por meio das questões, ó. Nós iremos ver legislação, segundo plano distrital de política das mulheres 2020-2023. Vamos ver questões de português, termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Iremos ver questões de temas educacionais e pedagógicos, com tendências pedagógicas na prática escolar. Vamos ver pedagogia com dinâmica do trabalho educativo e educação inclusiva, o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular, o papel do professor no processo de ensino, de aprendizagem na educação especial e inclusiva. Então, olha só, esse aqui é o guia de estudos para professor efetivo do DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Hoje nós estamos no dia 11, tá? Nós estamos no dia 11. Daqui a 2 ou 3 semanas, eu vou fechar a primeira volta no edital, no dia 23. E aí depois eu volto para o dia 1 e assim por diante. Ou seja, por meio da mentoria, você consegue fechar todo o edital aproximadamente de 5 a 7 vezes até o dia da prova, comigo ao vivo por meio das questões. Vamos conhecer aqui um pouquinho do guia de estudos, ó. Clicando aqui em acompanhamentos, isso aqui é a barra principal, barra de ferramentas. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questão. Um dos botões mais importantes, cara aluno, aqui eu fiz uma análise completa de todas as matérias para professor efetivo do DF, e aqui eu quero que você grave 3 informações importantes. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix em relação às questões. Em amarelo, os conteúdos de intermediária importância, e em vermelho, os conteúdos de baixa importância. Eu passo essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, ó. Verde, perdão, cai muito na prova. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco, tá? Olha só, os conteúdos que a gente vai ver hoje. Legislação, plano distrital da política para mulheres, 2020-2023, cai pouco nas questões da banca quadra. Já português, termos integrantes da oração, cai muito. Tendências pedagógicas na prática escolar, em temas educacionais e pedagógicos, cai de forma intermediária, e dinâmica do trabalho educativo em pedagogia cai pouco, e o papel do professor na formulação e aplicação e no processo de aprendizagem da educação especial e inclusiva também cai pouco nas questões da banca Quadrix. Mais uma funcionalidade aqui do guia de estudo, nós temos o botão de simulados, para aqueles simulados de 120 questões no final de semana, tá? E aí, a tabela já traz aqui todo o seu desempenho, tanto ali na tabela, assim como no gráfico, tá? Na tabela e no gráfico. E o edital verticalizado com conhecimentos gerais, língua portuguesa ou conhecimentos básicos. RID, legislação, informática. Professor, informática e direito administrativo. Professor, por que informática e direito administrativo no meu guia de estudos? Porque essas matérias foram cobradas no último concurso de professor efetivo do DF, agora em 2022, muito recente, tá? Então, olha só, aqui na mentoria nós também vemos informática e direito administrativo, que são matérias também com alta probabilidade de serem cobradas no concurso do Valparaíso. Professor Guilherme, por que você acredita que essas matérias, informática e direito administrativo, têm alta probabilidade também de cair no Valparaíso? A Verbena, a UFG, está fazendo agora o contrato temporário lá da cidade ocidental, e tem essas matérias, tá?
Por fim, aí temas educacionais e pedagógicos, em conhecimentos complementares, educação inclusiva, e por fim, mais ou menos importante, em pedagogia, que é aquela parte do currículo e do processo de ensino-aprendizagem, tá? Professor Guilherme, eu não vou fazer para pedagogia, vou fazer para educação física, matemática, geografia. Se eu entrar na mentoria com o senhor, você faz a adaptação do meu guia de estudos? A minha mentoria, por ter um cunho individual, ela é adaptada? Sim, tá? Essas são, então, as matérias no edital verticalizado. Então, voltamos aqui, olha só. Esse aqui é o guia de estudos para o professor efetivo do DEF, você dá uma volta completa em todo o edital em 23 dias. Na aula de hoje, nós vamos ver legislação, plano distrital da política para as mulheres, português, termos integrantes da oração, tendências pedagógicas, temas educacionais e pedagógicos, dinâmica do trabalho em pedagogia e o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular, o papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem na educação inclusiva e especial. Se liga, 1, 2, 3, 4, 5 matérias. Nós iremos conseguir ver essas 5 matérias em aproximadamente 1h10. Então, olha só, se você está estudando uma matéria na sua casa, 2 matérias por dia, e está achando legal, bacana, mas pode ser que seja pouco em um cenário de pós-edital. Lembrando que o pós-edital já está vindo aí, né? Já está vindo. O concurso do Valparaíso e da Secretaria de Educação estão com as comissões formadas. O que isso significa? Que o próximo passo é a escolha da banca e logo depois a publicação do edital. Vamos começar, então? Deixa eu só mandar aqui esse print aqui no nosso grupo. O material já está em tela. Eu vou pedir para você acompanhar pelo material em tela para você não colar, tá? Porque o material que eu liberei para você no grupo da aula de hoje, ele já está comentado, gabaritado. Então, deixa para você revisar em casa. Vou colocar aqui. Vamos começar. Vamos lá, então, ó. Vou dar para você. Como que vai funcionar? Como que vai funcionar? Eu vou ler a questão, vou dar um tempinho para você responder e logo depois eu vou corrigir a questão e passar o gabarito. Então, olha só. Deixa eu só ver o que alguém está falando aqui, ó. A Shirlene falou assim: eu ouvi falar que a verbena que fará a prova do Valparaíso procede? Sim, verbena mesmo. Verbena UFG. Está confirmado. Então, deixa eu só dar boa noite novamente aqui para todo mundo. Boa noite, Ivanilde. Boa noite, Ainoá. Boa noite, Alessandra, Aline, Arlete, Flávia Pires, Ivonete, Júlia, Karine, Keila, Nildeci, Shirlene, Tácita, Uandra e agora a Elciana, que também já é minha aluna. Então, olha só. Olha só. Aqui tem o meu nome, o professor Guilherme Martins, o meu WhatsApp, o meu contato. Vamos começar, então, ó. Legislação, segundo plano da política para as mulheres 2020-2023. Esse conteúdo estava no seu edital de temporário agora, de 2025, tá? Ó, vermelho, conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Então, vamos lá. Com relação legislação, segundo plano central de política para as mulheres 2020-2023, questão 1, com relação ao eixo 9, no segundo plano, com relação ao eixo 9, no segundo plano distrital de políticas para as mulheres 2020-2023, que trata da igualdade para as mulheres jovens, mulheres idosas e mulheres com deficiência, assinale a alternativa que apresenta incorretamente, ó, queremos a incorreta. Incorretamente, uma das metas apresentadas. Ele quer o incorreto. Deixa eu colocar em vermelho aqui, porque o vermelho para incorreto é mais visual, né? Ele quer a incorreta. Vamos ver qual que está incorreta segundo o eixo 9. A. Aumentar o acesso de mulheres jovens, idosas e com deficiência ao mercado de trabalho. B. Ampliar o oferecimento de cursos de formação profissional visando a absorção das mulheres jovens, idosas e com deficiência ao mundo do trabalho. C. Auxiliar a evasão escolar das meninas e mulheres jovens na educação formal. Ou D. Incluir as especificidades das mulheres jovens, idosas e com deficiência nas políticas públicas direcionadas às mulheres. E aí, segundo o eixo 9 do segundo plano distrital de política para as mulheres 2020-2023, qual das alternativas está incorreta? Responda para mim no chat e logo em seguida nós vamos corrigir. Um minutinho para vocês. Julgue a questão.
Mais um minutinho para vocês. Julgue a questão. Mais um minutinho para vocês. Julgue a questão. Vamos corrigir a questão. Olha só, o gabarito da questão é a letra C. A letra C é a nossa alternativa incorreta, ou seja, não está contido aí no eixo 9, no Plano Distrital de Política para as Mulheres. Então, olha só, auxiliar a evasão escolar das meninas, mulheres e jovens na educação formal. Auxiliar a evasão, isso aí já era problemático, né? Então, olha só, vamos entender melhor? Vamos analisar a questão sobre o eixo 9, o eixo 9, do Plano Distrital de Políticas, do Plano Distrital de Políticas para as Mulheres 2020-2023, que trata da igualdade para mulheres jovens, principal foco, igualdade para mulheres jovens, idosas e com deficiência. O tema aborda a inclusão e a igualdade de oportunidades para esses grupos dentro do contexto social. Qual é o contexto? Social e econômico. Então, olha só, a alternativa incorreta que apresenta aqui, no caso, é a letra C, né? Vamos entender o porquê? A alternativa está incorreta porque contradiz os objetivos de inclusão e acesso à educação. A meta correta seria reduzir. Qual seria o correto, então, professor? Reduzir a evasão escolar, promovendo a permanência das meninas e mulheres jovens na educação formal. A ideia é oferecer suporte para que esse grupo tenha mais acesso e oportunidades educacionais, não incentivando a evasão. Tá? Aí aqui, olha, eu corrigi as demais alternativas, deixei aqui bem explicadinho para você revisar em casa, tá? Questão de número 2. Em relação ao segundo plano distrital de política para as mulheres 2020-2023, julgue o item subsequente. O eixo 7, agora é o eixo 7. O eixo 7 do mencionado plano, ao tratar dos temas comunicação e mídia, quais são os temas? Comunicação e mídia, atenta respectivamente. Quando ele fala respectivamente, primeiro esse, depois esse. Para a promoção da participação das mulheres na vida cultural comunicativa. Então, olha só, para a participação é o 1. E para o exercício midiático da tecnologia da informação, o 2. Exercício midiático. E aí, um minutinho para vocês. Questão em tela, certo ou errado? Responda para mim. Um minutinho para vocês, questão em tela, certo ou errado? Mais um minutinho para vocês. Responda para mim no chat, certo ou errado. Até agora só a Inoá, o André, Ivonete, Ivanilde, Shirley e Tasta que responderam. Ninguém mais sabe? O eixo 7 do mencionado plano, ao tratar dos temas comunicação e mídia, atenta respectivamente para a promoção da participação das mulheres na vida cultural comunicativa e para o exercício midiático da tecnologia da informação. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito errado. Vamos ver por que está errado? Olha só, o tema central da questão aborda o eixo 7 do Plano Distrital de Política para as Mulheres 2020-2023, focando em como o plano trata os temas comunicação e mídia. É essencial, caro aluno, você compreender como as políticas públicas abordam a participação feminina nesses setores.
fundamentais para a promoção da igualdade e do combate à discriminação de gênero. Vamos entender aqui o resumo teórico que eu deixei para você, ó. O segundo plano distrital para as mulheres é um documento estratégico do DF, guiando ações para garantir direitos, combater a violência e promover a igualdade. O eixo 7 trata da comunicação e mídia, buscando assegurar a representação igualitária e ética das mulheres, promovendo a inclusão de acesso e uso de tecnologias e combater a vinculação de estereotipos. Olha só, segundo o próprio plano, o foco está no combate à reprodução de padrões discriminatórios na mídia, no incentivo à presença de mulheres nas tecnologias de informação e na promoção de uma comunicação não sexista. Então, olha só, por que está certo? O enunciado sugere que comunicação e mídia tratam, respectivamente, da participação das mulheres na cultura comunicativa e do exercício midiático da tecnologia da informação. Contudo, o texto oficial do plano do destaque ao combate de estereotipos, promoção de presença feminina na mídia e garantia de acesso igualitário às tecnologias, não se limitando à simples participação cultural ou exercício midiático. Então, ó, a alternativa erra ao não reproduzir corretamente os objetivos definidos no eixo 7 do plano. Olha só, estratégia de resolução e interpretação. Ao analisar questões sobre planos ou leis, sempre compare o enunciado com a redação oficial do documento, ou seja, com a lei seca. Atenção às expressões genéricas ou que reduzam o alcance de políticas ou pegadinhas, pois pegadinhas acontecem justamente distorcendo informações ou trocando objetivos entre eixos. Bacana? Questão 3. A respeito do segundo Plano Distrital de Política para as Mulheres, 2020-2023, que objetiva o planejamento e execução de políticas públicas que garantam a igualdade das mulheres e combatam a discriminação de gênero no Distrito Federal, julgue o item seguinte. O desemprego atinge de forma igualitária homens e mulheres, apesar de as mulheres sofrerem com menores salários do que os homens. Questão em tela, certo ou errado, julgue o item. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Questão certa ou errada. Vamos corrigir a questão? Olha só. Questão errada, tá? Vamos entender? Olha só, deixa eu ver o que vocês mais colocaram aqui. Certo ou errado? A maioria acertou essa, né? Então vamos entender a questão. Olha só. Olha só, deixei aqui para você a interpretação do tema. Olha só, a questão aborda a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, tema central do segundo Plano Distrital de Política para as Mulheres. O foco está em saber se o desemprego atinge de maneira igual homens e mulheres e sem reconhecer as diferenças salariais por gênero. Legislação aplicável, olha só, Constituição Federal de 88, perdão, Constituição Federal, CF de 88, artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. CF, artigo 7º, inciso 30, diferença de salários e critérios de admissão por motivo de sexo. E aí deixei mais algumas legislações aqui. Esclarecimento central sobre o tema, exemplo prático. Vamos ver isso aqui, ó. Embora a legislação assegure igualdade formal, estatísticas mostram que, na prática, mulheres enfrentam taxas de desemprego mais elevadas e recebem salários menores do que os homens. O segundo Plano Distrital destaca este fenômeno e propõe políticas para combatê-lo. Exemplo prático. Considere duas profissionais com mesma escolaridade e experiência. A mulher é preterida em processos seletivos ou recebe salário inferior ao do colega homem, mesmo exercendo a mesma função. Aí deixei aqui justificativa, pegadinha de questão e uma conclusão para você. Agora, olha só, nós iremos avançar para
termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva em português, assunto muito cobrado nas questões da banca Quadrix, como você pode ver aqui, denominado em verde. Deixa eu só voltar aqui no Guia de Estudos, para quem entrou por último, entender quais são os conteúdos que nós iremos ver na aula de hoje. Acabamos de ver, olha só, acabamos de ver legislação, plano distrital de política para as mulheres. Agora vamos ver português, termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Depois teremos as questões de temas educacionais e pedagógicos com tendências pedagógicas na prática escolar. Vamos evoluir para a pedagogia, dinâmica do trabalho educativo e educação inclusiva com o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular e o papel do professor no processo de ensino, aprendizagem e educação especial inclusiva. Lembrando que verde cai muito na sua prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco, conforme esse quadrinho aqui, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso simulado do dia 11. Lembrando que você dá uma volta por meio do meu guia de estudos total em todos os conteúdos, todas as matérias para a Secretaria e Valparaíso em apenas 23 dias, ao vivo comigo, por meio das questões. Agora nós vamos evoluir para português, termos integrantes da oração, mas antes disso, eu vou fazer rapidinho a nossa chamada. Eu mandei lá no grupo a palavra chamada. Eu vou falar o nome aqui de cada pessoa e como você faz para responder a chamada. A gente vai fazer isso em apenas 1 minuto. Você vai curtir a última mensagem chamada ou você vai clicar em cima dela e me enviar no privado presente. Igual lá na escola, tem a chamada, aqui tem também, tá? Então, vamos fazer a chamada rapidinho. 2 opções, ó. Você pode curtir, ó, eu mandei chamada lá no grupo. Você pode deixar o joinha. Vamos fazer um joinha aqui. Desenhar não, aqui, joia. Deixar o joinha ou enviar presente no privado. Presente no privado, gosto mais, presente no privado. Ó, quem deixou o joinha até agora? Euciana, Núbia, Tácita e Renata. Vou falando os nomes aqui, você vai deixar o joinha na palavra chamada ou enviar presente no privado, tá bom? Ó, vamos lá, rapidinho para a gente continuar a nossa aula. Falar os nomes aqui. Ivanilde, Ainoá, Arlete, Euciana, Mar, Flávia, Ivete, Jéssica Carvalho, já era minha aluna, hoje comprou novamente a mentoria. Jéssica, seja muitíssimo bem-vinda. Jéssica, seu microfone está ligado? Oi, Jéssica, boa noite. Júlia, Keila, Neudeci, Núbia Érica, Renata Rosenice Ribeiro, Shirlene Costa, Tácita Camassacre, Tia Lai e Cia, Uandra, Valéria Alves e Vânia Aparecida. Vânia Aparecida também é minha aluna, está aqui hoje. Que bênção, Vânia! Então, olha só, quem respondeu a chamada até agora? Elzimar, Tácita, Shirlene. Quem mais? Laiane respondeu. Rose, Keila, Inoá, Vânia, Flávia, Arlete e Ivanilde. Os demais, curtam a mensagem ou enviem presente no privado, tá? O Andra também respondeu agora, né? Vamos continuar aqui. Flávia, Ivonete. Vamos continuar. Daqui a pouco eu volto na questão da chamada. Ó, português, termos integrantes da oração, objeto direto, indireto, complemento nominal e agente da passiva, conteúdo muito cobrado nas questões da banca Quadrix. Questão em tela. No trecho, segundo o advogado Cláudio Daledoni Júnior, a decisão obtida junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica. O termo de tornozeleira eletrônica, por caracterizar o substantivo uso, funciona sintaticamente como adjunto adnominal.
nem vai precisar ir no texto. Ele quer saber, ó, se tornozeleira eletrônica, por caracterizar o substantivo uso aqui, ó, funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Questão em tela, um minutinho para você, questão certa ou errada. Responda para mim no chat. Questão certa ou errada, responda para mim no chat. Quem chegou agora, eu deixei a palavra chamada lá no grupo. Curta a chamada para eu saber que você está aqui, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Vamos corrigir a questão? Só mais um minutinho aí para vocês. Gilene falou assim, português é uma das minhas dificuldades, nem vou responder. Gilene, tudo bem, tá? Aqui dentro da mentoria a gente vai superar esse problema juntos. Vamos corrigir a questão, ó. Uso aqui, uso é um substantivo abstrato, tá? Então vamos colocar aqui, ó, uso, substantivo abstrato. Derivado do verbo usar. Quem usa, usa algo. Esse algo é paciente da ação. Olha só, uso de tornozeleira eletrônica. A tornozeleira, ela está sendo usada ou ela usa alguma coisa? A tornozeleira eletrônica aqui, ela está sendo usada. Então, ela tem uma ação passiva. Quando nós temos uma ação passiva, caracterizando um substantivo, não é um adjunto adnominal que faz essa ação, e sim um complemento nominal. Se fosse nominal, se fosse uma ação ativa, aí sim nós teríamos um adjunto adnominal, tá? Como é uma ação passiva, ele é um complemento nominal. Ação ativa, adjunto adnominal. Ação passiva, como aqui, ó, uso de tornozeleira eletrônica, a tornozeleira é usada, é um complemento nominal. Gabarito da questão errada. Questão de número 2. Questão de número 2. No trecho, a informação foi confirmada nesta terça-feira 13 pela defesa de Daniele. O termo pela defesa de Daniele funciona sintaticamente como agente da passiva. Também não precisa ir no texto. Ele quer saber se, ó, o termo pela defesa de Daniele funciona sintaticamente como agente da passiva. Nesse trecho aqui, ó. A informação foi confirmada nesta sexta-feira 13 pela defesa de Daniele. Esse pela defesa de Daniele tem sintaticamente, tem uma ação de agente da passiva? Responda para mim, um minutinho para você. Questão em tela. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada e quem ainda não respondeu. Leidinha respondeu, Rose, Wandra, Keila, Inoá, Vânia, Flávia, Arlete e Ivanilde. Turma em peso hoje, hein? Que bênção. Aí quem mais respondeu? Deninha, Laiane, Elciana, Valéria, Núbia, Tácita e Renata. Quem mandou presente no privado? Laiane, Shirlene, Tácita, Elzimar e Arlete. Então, olha só, quem ainda não respondeu a chamada, Diene, acho que Júlia, Marleide, Neudeci, Núbia, Lai e Valéria Alves, curta lá a mensagem que eu respondi chamada. Ó, vou mandar novamente. Chamada, respondam a chamada. Só deixar um joinha na última mensagem do WhatsApp que está escrito chamada. Vai servir para eu saber quem está online, poder te liberar o material das aulas que eu já te liberei lá da aula 1, da mentoria para professor efetivo, e da aula 2, que corresponde à aula 1 da mentoria de questões, tá? Ó, a Nube agora deixou o like.
Vamos para a questão? Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão correto. Por quê? A defesa confirmou a informação. O verbo confirmar é transitivo direto. O verbo confirmar aqui, olha, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Exigindo o objeto direto. Logo, pode ir para a passiva. Quem confirmou? A defesa. Sujeito simples. Confirmou o quê? A informação, objeto direto. Trocando o sujeito e o objeto de lugar, teremos a informação foi confirmada pela defesa. Logo, pela defesa é agente da passiva, gabarito, questão correta. Olha só, agora a Leidinha e a Marta também responderam a chamada, né? Teve mais uma pessoa, Marta respondeu a chamada. Beleza, vamos para a próxima questão de português. No trecho, as câmeras flagraram um médico e um enfermeiro cortando o fio de acesso ao equipamento de ponto eletrônico. O termo ao equipamento de ponto eletrônico, ao complementar o sentido de um nome, no caso, acesso, atua como objeto. Olha só. O termo ao equipamento de ponto eletrônico, ao complementar o sentido de um nome, no caso acesso, atua como objeto. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Mais um segundinho para vocês. Mais um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito errado. Gabarito errado. Vamos ver aqui. No trecho, as câmeras flagraram um médico e um enfermeiro cortando o fio de acesso ao equipamento de ponto eletrônico. O termo ao equipamento de ponto eletrônico, ao complementar o sentido de um nome, no caso acesso, atua como objeto. Ó, nós temos dois tipos aqui. Ó. Nós temos o complemento nominal e o complemento verbal. Nesse caso aqui, um objeto, ele é um complemento verbal, não é? Objeto complementa um verbo. Como ele já diz aqui no caso, atua como objeto, complementando um nome. Quais são os complementos do nome? O adjunto adnominal, não é? E aqui, o objeto, quais são os objetos? Objeto direto e objeto indireto. Complementa nome? Não. Logo, a questão está errada. Bem fácil essa questão. Agora nós vamos evoluir para temas educacionais e pedagógicos, tendências pedagógicas na prática escolar, conteúdo de intermediária, cobrança nas questões da banca Quadrix. Lembra? Verde cai muito em prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Então, temas educacionais e pedagógicos, tendências pedagógicas na prática escolar, cai de forma mediana. Vamos lá, questão de número 1. Acerca dos componentes do processo de ensino e dos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas, julgue o item. Em uma concepção de educação tecnicista, a definição dos objetivos, seja da educação, seja do processo de ensino-aprendizagem, é relevante porque o foco está no próprio planejamento, que deve garantir produtividade e eficiência como resultado no processo educativo. Um minutinho para vocês, questão em tela, gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat.
minutinho para vocês. Gabarito certo ou errado? Mais um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão correto. Deixa eu ver o que vocês mais responderam aqui. Muita gente errou, né? Então vamos entender? Olha só, a concepção tecnicista da educação é caracterizada por uma abordagem sistemática. Então, olha só, concepção tecnicista, abordagem é sistemática e científica do processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, educação é vista de maneira semelhante a uma produção industrial, onde o planejamento e a definição de objetivos claros e bem delineados são de suma importância para garantir eficiência. Garantir o quê? Eficiência e produtividade. Cara aluno, o tecnicismo enfatiza a necessidade de um planejamento educacional minucioso, com etapas bem definidas, buscando a otimização dos resultados. A ideia do tecnicismo é que, assim como em uma linha de produção, cada componente do processo educativo deve ser planejado e avaliado segundo os critérios de eficácia e eficiência. Isso implica a definição de objetivos específicos para a educação e para cada etapa do processo de ensino e aprendizagem, em que devem ser alcançáveis, mensuráveis e relevantes para a formação do indivíduo enquanto profissional técnico. No contexto da tendência tecnicista, a definição de objetivos não é apenas importante, mas central, tá? Central, pois é a partir dela que serão estruturadas as atividades, os conteúdos e os métodos de ensino. Portanto, esta alternativa está correta. Questão de número 2. Acerca dos componentes do processo de ensino, dos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas, julgue o item. No contexto pedagógico, a formulação de um objetivo, propósito que se busca alcançar quando se realiza uma ação, permite que o professor oriente a prática pedagógica. Contudo, a definição do objetivo não impacta o processo de aprendizagem dos estudantes. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão errado. Deixa eu ver o que vocês mais marcaram aqui. Umas pessoas erraram, né? Então vamos corrigir a questão. Olha só. A afirmativa sugere que a definição de objetivos pelo professor não impacta o processo de aprendizagem dos estudantes. É essencial, caro aluno, você compreender que os objetivos são componentes cruciais no processo de aprendizagem. Eles atuam como um farol, guiando tanto as atividades do professor quanto do estudante. Quando o professor estabelece objetivos claros, ele pode planejar suas aulas de forma que cada atividade conduza ao resultado desejado. Isso não só ajuda o professor a manter o foco, mas também permite que os estudantes saibam o que é esperado deles, qual caminho seguir para alcançar as competências e habilidades propostas. Os objetivos, caros alunos, influenciam diretamente o processo de aprendizagem, pois orientam a seleção de conteúdos, a metodologia. O que os objetivos orientam? A seleção de conteúdos, a metodologia de ensino, os recursos didáticos a serem utilizados e as formas de avaliação, formas
de avaliação. Por exemplo, se um objetivo é desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, o professor deve planejar atividades que estimulem a análise e a reflexão e não apenas a memorização de informações. Então, é correto afirmar que a formulação de objetivos é fundamental para orientar a prática pedagógica e que, contrariamente ao afirmar o que afirma o item, a definição dos objetivos tem um impacto significativo no processo de aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, a forma como os objetivos são definidos e comunicados pode favorecer o engajamento dos alunos e a eficácia dos processos educativos como um todo. Por essas razões, a alternativa ficou incorreta. Questão 3. Se a gente pensasse no professor como uma torneira que aberta, jorrasse conhecimentos e pensassem no aluno como um copo que, colocado sobre a torneira, ficasse cheio de conhecimentos. A coisa seria fácil, bastaria o professor falar, o aluno ouvir, tomar notas, ler as anotações em casa e pronto. O ensino teria sido realizado e a aprendizagem teria sido feita. Mas não é assim. A aprendizagem somente se realiza caso o aluno seja um sujeito investigador, participando de um processo que engloba o sujeito professor. Texto aí do Sérgio Castanho, tá? Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. No texto, são abordadas duas tendências pedagógicas, uma relacionada a um modelo liberal e a outra relacionada a um modelo progressista de educação. Questão em tela, responda para mim certo ou errado, um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão correto, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Muita gente colocou correto, né? Parabéns. Vamos entender por que está correto? Olha só. O texto em questão provoca uma reflexão sobre as abordagens pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem. Ele critica a visão tradicional do ensino, representada pela metáfora de torneira e do copo, onde o professor é visto como um transmissor de conhecimentos e o aluno como receptor passivo desses conhecimentos. Esta perspectiva está alinhada com o modelo liberal de educação, também conhecido como pedagogia tradicional. O modelo liberal é conhecido como pedagogia tradicional, que se caracteriza pelo ensino centrado no professor e na memorização de conteúdos. Por outro lado, o texto defende uma abordagem onde o aluno é considerado um sujeito investigador, ativo no processo de construção do conhecimento, o que é uma característica do modelo progressista de educação. Essa abordagem é fundamentada nas teorias construtivistas, que valorizam a participação ativa do aluno, a interação com o meio e o papel do professor como mediador da aprendizagem e não apenas como um transmissor de informações. Portanto, a alternativa está correta, pois o texto aborda duas tendências pedagógicas distintas, uma que é mais conservadora, transmissora de conhecimentos, associada ao modelo liberal, e outra que é mais inovadora e construtivista, associada ao modelo progressista. Então, questão correta aí. Agora nós vamos evoluir para a dinâmica do trabalho educativo, conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix, dentro aqui da matéria de pedagogia. Então, dinâmica do trabalho educativo. Vamos lá? Analise as afirmativas a seguir. O plano de aula é um guia de trabalho que organiza o tempo e as atividades a serem promovidas com os alunos em um dia letivo, de modo que desenvolva os conhecimentos, as habilidades e atitudes propostas para esse segmento educativo. Esse plano é, portanto, a sistematização de todas as atividades que se desenvolve fora do período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino e aprendizagem. E aí, verdadeiro ou falso?
Um minutinho aí para você pensar, depois a gente vai para a alternativa 2. Um minutinho para você ler novamente e pensar, e aí eu vou ler a 2 e depois nós vamos julgar os itens. Um segundinho aí para você pensar. Verdadeiro ou falso? O item 1. Escreva para mim no chat. Verdadeiro ou falso? Vamos para o item 2? A possibilidade de construção do PPP passa pela autonomia, plano político pedagógico. Passa pela autonomia da escola e pela sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, diálogo fundado na reflexão coletiva. O PPP, Plano Político Pedagógico, da escola deve evitar dar indicações em relação à organização do trabalho pedagógico ou ao trabalho do professor na dinâmica da sala de aula. E aí, verdadeiro ou falso? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Logo depois a gente vai analisar as alternativas. Um minuto para você, verdadeiro ou falso? Vamos corrigir a questão? Ó, então agora você vai marcar a alternativa para mim, na verdade. E aí, letra A, as duas afirmativas são verdadeiras. B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ou D, as duas afirmativas são falsas. Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Por enquanto, ninguém acertou. Vocês querem tentar novamente? A, B, C ou D? Mais um minutinho para vocês. A, B, C ou D? Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão, gente, é a letra D. Todo mundo errou a questão, viu? Todo mundo caiu junto. Ninguém acertou. Todos erraram a questão. Menos a Valéria. Parabéns, Valéria! Você foi a única que acertou. Palminhas para Valéria. Vamos entender aqui, gente, ó. Afirmativa 1. Afirmativa 1. O plano de aula é um guia de trabalho que organiza o tempo e as atividades a serem promovidas com os alunos em um dia letivo, de modo que desenvolva os conhecimentos, as habilidades e atitudes propostas para esse segmento educativo. Esse plano é, portanto, a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem fora do período de tempo em que a professora e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Essa alternativa aqui é falsa, tá? Ambas são todas falsas. As duas. Ó, a primeira parte da afirmativa está correta ao definir o plano de aula como guia que organiza o tempo e as atividades diárias de ensino. Porém, a afirmação se torna falsa quando menciona que o plano sistematiza todas as atividades que se desenvolvem fora do período de tempo em que o professor e o aluno interagem. O plano de aula se refere justamente às atividades dentro desse período, ou seja, durante o momento em que o professor e os alunos estão juntos. Portanto, a afirmativa é falsa.
Já a alternativa 2, afirmativa 2, a possibilidade de construção do PPP passa pela autonomia da escola e pela sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, de diálogo fundado na reflexão coletiva. O PPP da escola deve evitar dar indicações em relação à organização do trabalho pedagógico ou do trabalho do professor na dinâmica da sala de aula. Olha só, a primeira parte da afirmativa 2 está correta ao destacar que o projeto político-pedagógico, PPP, está relacionado à autonomia da escola e sua identidade. No entanto, ela se torna falsa ao afirmar que o PPP deve evitar as indicações em relação ao trabalho pedagógico ou ao trabalho do professor na dinâmica de sala de aula. Na verdade, o PPP, cara aluna, é um documento que justamente deve orientar a organização do trabalho pedagógico e oferecer diretrizes para o trabalho do professor, garantindo a coesão e a qualidade no processo educacional. Portanto, a afirmativa incorreta, falsa, gabarito, letra D. 2. A escolha de conteúdos, métodos e técnicas de ensino é crucial para a eficácia no processo educativo. No atual contexto de rápida evolução tecnológica e mudanças nas demandas do mercado de trabalho, os educadores precisam adotar abordagens que preparem os alunos para um futuro incerto e dinâmico. Segundo o relatório Future of Jobs 2023, do Fórum Econômico Mundial, olha só, Futuro do Trabalho 2023, tá? Isso aqui significa, do Fórum Econômico Mundial, 85% dos empregados que existirão em 2030 ainda não foram inventados. Considerando esse cenário, qual abordagem é mais recomendada para garantir um aprendizado significativo e duradouro? A. Integrar conteúdos interdisciplinares e métodos ativos de aprendizagem com projetos colaborativos e uso de tecnologias digitais, preparando os alunos para enfrentar problemas complexos. Ele quer saber aqui do futuro do trabalho, acerca da evolução tecnológica e mudanças do demanda no mercado de trabalho, dos métodos e técnicas, dos trabalhos futuros. Qual é a alternativa correta? A. Integrar conteúdos disciplinares e métodos ativos de aprendizagem com projetos colaborativos e uso de tecnologias digitais, preparando os alunos para enfrentar problemas complexos. Ou B. Adotar livros didáticos tradicionais, aulas expositivas, garantindo uma base teórica sólida, como defendido por análises do INEP, através da aplicação do Enem. Seria a letra C. Utilizar métodos de ensino centrados no professor, onde o aluno desempenha um papel ativo e passivo, garantindo a transferência de conhecimento especializado com menores riscos de dados e conceitos equivocados, conforme sugerido no relatório OCDE. D. Focar em avaliações padronizadas para medir o desempenho dos alunos, assegurando comparabilidade e padronização dos resultados, como proposto nos estudos da Unesco. Ó, essas aqui estão muito feias, né? Já vou excluir, ó. Já vou excluir a C e a D para facilitar para você. Está muito feia. E, seguir um currículo inovador, mesmo sem considerar as necessidades e interesses dos alunos, garantindo a cobertura completa dos conteúdos programáticos, conforme práticas documentadas pela Fundação Le Mans. Isso aqui também está ruim. E aí, vai ser a letra B ou letra A? Letra B ou A? Responda para mim no chat. Quem ainda não respondeu a chamada, tá? Só curtir a mensagem escrito chamada lá no grupo. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, letra A, tá? Gabarito da questão, letra A. Gabarito da questão, letra A. Então, olha só. A questão aborda um tema expressamente... Ó, qual é a correta? Integrar conteúdos interdisciplinares e métodos ativos de aprendizagem, como projetos colaborativos e uso de tecnologias digitais, preparando os alunos para enfrentarem problemas complexos. Ó, a questão aborda um tema extremamente relevante
no contexto atual da educação. A necessidade de preparar os alunos para um mundo em constante mudança, potencializado pela rápida evolução tecnológica. Para resolver essa questão, é necessário compreender as tendências educacionais modernas, que enfatizam para o aluno um aprendizado ativo e integrado, promovendo habilidades que são essenciais para um futuro incerto, tá? Então, olha só. A alternativa está correta porque propõe a integração de conteúdos interdisciplinares e métodos ativos de aprendizagem. Aí, olha só, eu corrigi as demais questões aqui para vocês darem uma olhadinha em casa, tá? Gabarito letra A. Agora vamos fechar com educação inclusiva. Vamos fechar nossa aula com educação inclusiva, o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular, o papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem na educação especial e inclusiva, conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Vamos lá, questão de número 1. Com base nos fundamentos legais da educação especial e inclusiva, qual é o papel do professor na promoção de uma educação inclusiva na educação infantil? Então, olha só, segundo os fundamentos legais da educação especial e inclusiva, qual é o papel do professor na educação infantil? A. Utilizar estratégias diferenciadas e adaptar o currículo para atender às diversas necessidades, promovendo a inclusão de todos os alunos no ambiente comum de ensino. B. Planejar atividades que ignorem as necessidades específicas dos alunos com deficiência. Essa aqui está muito feia, né? Já vamos tirar ela. C. Atender exclusivamente a crianças com deficiências em horários separados, garantindo que as demais crianças não sejam afetadas. Isso aqui é segregação, também vou tirar. D. Delegar as atividades de apoio e acompanhamento das crianças com deficiência apenas aos profissionais de atendimento especializado. E aí, letra A ou letra D é o gabarito? Responda para mim no chat. Mais um minutinho para vocês. Letra A ou letra D? Responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão, letra A, né? Todo mundo acertou. Corrigi as demais questões para vocês, mas vamos entender por que essa questão está correta? Olha só. Tema central: a questão trata sobre o papel do professor na promoção de uma educação inclusiva na educação infantil, com base nos princípios legais da educação especial. Compreender esse tema requer conhecimento sobre a necessidade de adaptação curricular, estratégias inclusivas e a inclusão de alunos com necessidades especiais no ambiente de ensino regular. Então, olha só. Letra A, utilizar estratégias diferenciadas e adaptar o currículo para atender às diversas necessidades, promovendo a inclusão de todos os alunos no ambiente comum de ensino. A alternativa está correta, porque destaca o papel do professor em adequar o ensino às diversas necessidades dos alunos. Isso inclui o uso de estratégias pedagógicas diferenciadas e adequações curriculares para garantir que todas as crianças, independentemente de suas limitações ou habilidades, sejam incluídas no ambiente comum de aprendizagem. A adequação inclusiva visa a integração de todos os alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e igualitário. Corrigir as demais, você dá uma olhadinha em casa. 2. Acerca das tecnologias da informação e comunicação na educação, julgue o item. Os professores devem desenvolver currículos inclusivos que considerem a diversidade cada vez mais visível em todos os contextos da educação e da sociedade. Certo ou errado, responda para mim no chat. Certo ou errado, responda para mim no chat. Mais um minutinho para vocês, certo ou errado.
Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito da questão certo. Olha, o tema central da questão é a inclusão educacional e a necessidade dos professores desenvolverem currículos que atendam à diversidade presente nas salas de aula. Esse conceito é crucial, pois a educação inclusiva busca garantir que todos os alunos, independente de suas diferenças, tenham acesso igualitário à educação. O objetivo da educação inclusiva, caro aluno, é criar ambientes de aprendizagem que reconheçam e valorizem a diversidade, promovendo a inclusão de alunos com necessidades especiais e outros grupos historicamente marginalizados. Olha só, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, é dever das instituições de ensino garantir educação de qualidade a todos os estudantes, considerando as suas diferentes necessidades, prioritariamente na educação regular, tá? Isso aqui cai muito em prova. 3, nossa última questão. Julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. A orientar a elaboração dos currículos do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular apresenta os objetivos de conhecimento e as habilidades pretendidas em cada área e etapa, mas não especifica os formatos de avaliação. Isso reforça o caráter norteador da base, permitindo que as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação curricular aos seus contextos. Gabarito da questão certo ou errado, um minutinho para vocês avaliarem. Então, olha só, antes da gente corrigir a nossa última questão, eu quero lembrar que a promoção de Black Friday da mentoria para professor efetivo do DF, efetivo SEDF, mais Valparaíso, está válida, tá? E eu ainda tenho 3 vagas promocionais, saindo do valor de 1.500 por apenas 697 ou 6 vezes de R$ 133 no cartão. O que você recebe na mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, que é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova. Você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que nós vimos aqui em tela, ó. O guia de estudos com as metas diárias, revisão programada, análise do conteúdo mais cobrado pela banca Quadrix e pela banca UFG Verbena, e mais de 30 mil questões comentadas, lembrando que você dá uma volta total no edital em apenas 23 dias aqui por meio do guia de estudos. Aí nós teremos as nossas lives, nesta semana irá acontecer hoje, né? Está acontecendo hoje, terça-feira, às 20 horas. Vai acontecer na quinta-feira, no feriado, às 9 horas da manhã, ou no sábado ou no domingo, ainda não defini, vou avisar lá no grupo, tá? Além da mentoria de questões que eu passo ao vivo com você por meio das questões por todo o edital em apenas 23 dias. Nós estamos hoje no dia 11, as demais aulas ficaram gravadas. Nós iremos fechar uma volta completa agora em novembro, e aí no mês de dezembro a gente volta para o dia 1 e assim por diante. E também temos a mentoria de redação, ou seja, são 3 mentorias no seu pacote pelo preço de uma. O acompanhamento individual, mentoria professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, mais a mentoria de questões e mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, o meu e-book com temas, escopo, modelos prontos e mais 4 redações corrigidas. Tudo isso no seu pacote, com a promoção aí de Black Friday, saindo de 1.500 por apenas 6 vezes de 133, é a sua oportunidade de aproveitar. O Rossini da minha equipe, ele vai te ligar, vai te ofertar a promoção aí entre hoje e amanhã. Então não perca. Vamos finalizar nossa aula de hoje corrigindo a questão de número 3.
Ó, gabarito da questão está correto. Vamos entender, olha, para compreender a assertiva apresentada, é necessário entender o papel da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e as diretrizes curriculares nacionais. Estes são documentos fundamentais que norteiam a educação no Brasil e ambos possuem funções complementares no processo de construção do currículo escolar. As diretrizes curriculares nacionais oferecem as bases para a organização do sistema educacional e para a elaboração dos currículos das instituições de ensino, alinhando as expectativas de aprendizagens a serem alcançadas em etapas da educação básica. Já a BNCC especifica os conteúdos e as competências que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica, abrangendo o ensino infantil, fundamental e médio. Olha só, fechamos, então, a nossa aula de hoje. Não sai ainda da aula, tenho alguns informativos aqui para você. Na aula de quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós iremos ver as matérias. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. A aula de quinta-feira vai ser bem dinâmica. Na quinta-feira, nós iremos ver legislação, decreto 44.918 de 2023, que trata da valorização das mulheres e ao combate ao machismo no âmbito da SEDF, a didática e prática histórico-cultural em temas educacionais e pedagógicos, educação inclusiva com o papel do professor no estudo de caso, o papel do professor no atendimento educacional especializado, no assessoramento e na adequação curricular, português com vocativo e termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, temas educacionais e pedagógicos com Plano Distrital da Educação, PDE 2015 a 2014, educação inclusiva com os parâmetros globais do estudo de caso, a prática pedagógica inclusiva no foco no atendimento à diversidade na escola, capacitismo, conceito e enfrentamento nas práticas educativas, e vamos fechar com pedagogia, bases psicológicas da aprendizagem. Vocês gostaram da aula de hoje? Eu quero mostrar só mais uma coisinha aqui para vocês. Responda para mim aí no chat se vocês gostaram da aula de hoje, por favor. Vou mostrar só mais uma coisinha aqui. O que os alunos da mentoria têm falado acerca da mentoria? Vamos dar uma olhada aqui? Ó, esse aqui é o meu Instagram, professor Guilherme SEDF, se você ainda não seguiu, está com 13.800 alunos, mais de 1.131 alunos impactados pela mentoria, tá? Então, olha só, aqui deixei alguns depoimentos dos meus alunos. Vamos ver aqui um que tem mais facilidade aqui para a gente ler. Vamos ver aqui o que os meus alunos têm falado sobre a mentoria. Olha só. A Cristina Guiar falou assim, ó, tô de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora estudar, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. A Caliandra falou assim, ama a didática do professor Guilherme. Ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica. Vale muito investir. A Cláudia falou assim, estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios e só sucesso. Mentoria que faz diferença na forma de estudo, falou a Laísa. O professor Adriano falou aulas top. O professor é fera. A Diná falou assim, esse professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa, a gente consegue mesmo revisar todo o edital em 30 dias com esse método, é verdade isso que ele fala. E diversos outros feedbacks aqui acerca da mentoria. Olha do Mel, que mentoria com o professor Guilherme é outro nível, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões e sem nenhum custo adicional. Com todas as vantagens, assim, tá dando para contratar essa super mentoria e com um dos melhores do mercado. E o precinho é uma pechincha. Diversos outros depoimentos, tá? Deixei fixado aqui depoimentos para vocês. Então, aproveitem a promoção de Black Friday e vem fazer parte da mentoria. Encontro com você na quinta-feira, às 9 horas da manhã, e a minha equipe vai entrar em contato com você. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui no chat. O pessoal falou que gostou muito, né? A Shirlene falou, a Rosenise falou assim, professor, essa mentoria do Valparaíso é separada da do DF? Ela é sim separada, porém, quem está comprando agora, mês da Black Friday, eu estou dando a mentoria do Valparaíso de bônus. Ela vai iniciar no pós-edital, tá? Eu vou com você até a data da prova da Secretaria, do Valparaíso e provavelmente também da SEDEST. Então, a Andrea falou sim, a Vânia falou ótima aula, bem produtiva. É isso aí, gente, ó. Um beijo no coração de vocês, um abraço e a gente se vê
na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, eu vou só pegar uma água aqui e já volto para tirar as dúvidas. Vou ficar mais 5 minutinhos online com vocês, ok? Até já! Voltei. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar.